Meus irmãos, como nós dissemos, os capítulos 40 a 48 do livro do profeta Ezequiel correspondem ao encerramento do livro e apresentam uma longa visão. Inspirado por Deus, o profeta Ezequiel descreve muitos detalhes nessa visão. Possivelmente por ser da linhagem sacerdotal, Ezequiel tem um grande interesse e um cuidado em registrar esses detalhes, porque ele era, sendo filho de sacerdote, embora estando no exílio e não podendo exercer o sacerdócio, ele estava no exílio ainda tendo essa bagagem, não é? Porque ele passou por 30 anos esperando o momento em que que poderia exercer efetivamente o ofício de sacerdote. Então ele tinha conhecimento a respeito do ofício de sacerdote e ele reconhecia a importância e o significado do templo na adoração a Deus. Além disso, uma das características de Ezequiel é exatamente a riqueza de detalhes na descrição das suas visões. Claro, meus irmãos, que a visão procede de Deus. Por outro lado, nós também cremos que Deus concedeu visões aos profetas, a quem Ele chamou, de modo que a forma de registrar a visão se harmoniza com a personalidade das pessoas chamadas para essa tarefa. Então a visão vem da parte de Deus, mas o profeta escreve de acordo com o seu estilo pessoal. Por isso, nós entendemos que não apenas envolve aqui uma revelação de Deus detalhada, mas o próprio profeta tem o cuidado de registrar com riqueza de detalhes esta visão. Por isso o assunto da visão aqui é o templo. Mas qual é a relevância do templo e de seus detalhes para nós hoje? Meus irmãos, o objetivo desta visão, na conclusão do livro do profeta Ezequiel, é descrever o propósito final de Deus para um Israel restaurado, com um templo restaurado em uma terra restaurada. Esse é o ponto central da mensagem da visão final do livro do profeta Ezequiel. A visão que ele recebeu tem esse objetivo: falar acerca do propósito final de Deus para um Israel restaurado, com um templo restaurado em uma terra restaurada. E ao ler esse texto, ao ler esse relato, muitas pessoas tendem a imediatamente pensar no povo judeu, como um povo que terá o seu templo reconstruído em um monte, talvez no local onde hoje fica a mesquita do Domo da Rocha, aquela que aparece na maioria das fotos da cidade de Jerusalém, no estado de Israel, no Oriente Médio. Porém, o que Ezequiel descreve aqui é, na verdade, uma figura idealizada do futuro que literalmente se concretizará não em termos de um templo físico e material construído no Oriente Médio, mas do tipo de templo a respeito do qual o Senhor Jesus e o Novo Testamento falam e do qual nós vamos falar nesta mensagem. Esta profecia de Ezequiel, ela começa e termina da seguinte maneira. No verso 2 do capítulo 40, nós temos o começo da visão, dizendo assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um alto ou um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado do sul. Meus irmãos, em toda a Bíblia, a ideia de templo, ela está associada a montanhas, montes ou lugares elevados. No livro do profeta Daniel, por exemplo, no capítulo 2, nós temos ali o relato sobre o sonho do rei Nabucodonosor. E neste sonho o rei via uma estátua composta por ouro, prata, bronze, ferro
e barro. E então, conforme o texto registra, a interpretação do sonho pelo profeta Daniel, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Em outras palavras, no sonho que o rei viu, ele viu uma pedra, e essa pedra vem ao encontro de um monumento que é uma estátua, e essa estátua foi desintegrada, e essa estátua representa os reinos deste mundo. E no lugar desse monumento, que foi destruído por essa pedra, surgiu uma grande montanha, ou seja, um lugar elevado, uma representação do templo. Agora veja o que diz o profeta Isaías, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Isaías 2, verso 2, para acompanhar esse texto. Isaías capítulo 2, verso 2. Isaías 2, 2. Diz assim a palavra de Deus: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Portanto, nós temos aqui a mesma ideia, associando montanha a templo, onde as pessoas e todas as nações se reunirão para adorar a Deus. Portanto, a partir desses textos paralelos, nós temos a mesma ideia a respeito daquilo que o profeta Ezequiel observou na sua visão aqui no final do seu livro. Ele diz que ele foi levado em visões a Israel, colocado sobre um monte muito alto, onde havia um como edifício de cidade. A ideia parece ser de uma cidade-templo, e é isso que o profeta vê no início da visão. Agora vamos ver o que ele vê no final da visão. No final da visão, no último verso do capítulo 48 de Ezequiel, verso 35, Ezequiel 48, 35, nós somos aí informados do que? No finalzinho do verso 35 de Ezequiel 48. O nome daquela cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Portanto, estes dois versos, Ezequiel 40, verso 2 e Ezequiel 48, verso 35, juntos, eles formam uma síntese a respeito do que é que trata essa visão. Se nós juntarmos o verso 2 de Ezequiel 40 com o final de Ezequiel 48, 35, nós temos: em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre este havia um como edifício de cidade para o lado do sul. O nome daquela cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O assunto da visão, portanto, é o templo, e quando nós pensamos sobre o templo, em termos bíblicos, nós precisamos entender o que o templo representa. O nosso objetivo, portanto, na mensagem de hoje, não é fazer aqui, como dissemos, uma exposição completa da visão de Ezequiel, até porque nós precisaríamos aqui de um estudo bíblico em forma de curso para tentar tratar de todos os detalhes dessa visão, mas nós queremos então considerar apenas uma síntese do significado do templo na visão de Ezequiel. E em primeiro lugar, o templo, ele representa a presença de Deus com o seu povo. No livro do profeta Ezequiel, nós precisamos lembrar que o contexto envolve o fato de que o povo de Israel estava no exílio, na Babilônia. Esse é o contexto histórico.
E no início do livro de Ezequiel, nos capítulos 10 e 11, Deus deu a Ezequiel uma visão ilustrando o que é que estava acontecendo em Israel. No início do livro, quando Ezequiel recebeu o seu chamado e começou a receber a visão, Jerusalém era uma cidade que ainda estava inteira, ela não havia sido destruída, e o templo também ainda estava preservado. E então o profeta viu a glória de Deus que repousava sobre o templo em Jerusalém. E em seguida Ezequiel viu que essa glória, ou a representação dessa glória, deixou o templo, foi para o portão da cidade e por fim deixou a cidade, permaneceu em um monte e se foi. O propósito dessa parte da visão era anunciar aos filhos de Israel, que ainda estavam em Jerusalém, que habitavam em Jerusalém ainda, que Deus deixaria o templo, e assim que o juízo de Deus se estabelecesse, o templo seria destruído, assim como a cidade de Jerusalém. Por outro lado, a profecia diz que a glória de Deus se voltou para o Oriente, a região onde ficava a Babilônia em relação a Israel, para dizer que a presença de Deus continuaria com o seu povo, inclusive no exílio, porque Deus não está preso a nenhuma localidade, Deus não está preso a nenhuma geografia específica. Ezequiel 10, 22 diz: então o Espírito me levantou e levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. Então agora nessa visão, aqui nessa nova visão, que encerra o todo da visão deste livro, a partir do capítulo 40, Ezequiel vislumbra o futuro. E ele contempla um novo templo, que é um templo-cidade, cujo nome é O Senhor está ali. E à medida que o profeta registra esse relato da visão, ele identifica duas coisas que se tornarão realidade naquela futura cidade. E a primeira coisa que se tornará realidade nessa futura cidade é esta: Deus estará presente com o seu povo. O templo representa a presença de Deus, o templo representa o encontro de Deus com o seu povo. E quando nós começamos a considerar este templo da visão do profeta Ezequiel, na perspectiva do Novo Testamento, nós somos lembrados de que o templo físico na terra, na verdade, é um símbolo do templo celestial. Certo? Então veja, o profeta viu o templo de Jerusalém e a glória de Deus saindo desse templo, anunciando que a glória deixaria Israel por causa da desobediência e o povo foi levado para o cativeiro, mas Deus prepararia um novo templo no futuro. E é desse templo que essa visão está falando. E esse templo tem a sua explicação no Novo Testamento, através do Senhor Jesus e através dos relatos do Novo Testamento. Portanto, o templo físico na terra é um símbolo do templo celestial. Então nós somos esclarecidos sobre o fato de que o templo celestial é a realidade e o templo terreno é uma figura, é uma representação da realidade espiritual que virá no futuro. Nós somos então esclarecidos dessa forma na palavra de Deus. Por esta razão, quando nós afirmamos que este templo da visão do profeta Ezequiel é um templo idealizado, nós não estamos dizendo que não seja real. Nós estamos afirmando que é simbólico, mas isso não significa que não seja literal. O templo terreno, no tempo do profeta Ezequiel e também no tempo do Senhor Jesus Cristo, era um recurso visual de uma lição acerca de uma realidade eterna. O último profeta da Bíblia, o profeta Malaquias, foi quem, inspirado por Deus, registrou a promessa de que o Senhor, a quem o povo buscava, repentinamente viria no templo. Se você puder abrir
Malaquias 3:1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, então não é difícil de encontrar. Malaquias 3:1. Malaquias 3:1 diz assim a palavra de Deus: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aí o Evangelho de Lucas, narrando a história do Senhor Jesus, ele começa justamente com Zacarias, o pai de João Batista, exercendo a função de sacerdote no templo e cantando um cântico de louvor a Deus no templo. Malaquias termina o Antigo Testamento falando que de repente virá ao seu templo o Senhor. E o Evangelho de Lucas começa narrando o templo. Zacarias está no templo, ele recebe o anjo Gabriel, que anuncia o nascimento de João Batista, e depois do nascimento de João Batista, quando João Batista é levado ao templo, no templo, Zacarias entoa um cântico ao Senhor. E novamente nós vemos, após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Senhor recém-nascido sendo levado ao templo para ser apresentado, em Lucas capítulo 2, e no mesmo capítulo 2 de Lucas, o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo com seus pais, inclusive instruindo os doutores da lei, estando ele com apenas 12 anos de idade. Ainda no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a Bíblia registra que um homem chamado Simeão, sendo bem idoso, tomou o pequeno Jesus nos seus braços e no templo entoou um cântico que reflete exatamente a visão do profeta Ezequiel, visão na qual o profeta viu a glória de Deus e que essa glória deixou o templo e ela retornaria ao templo. E então Simeão, em seu cântico, diz: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão afirma no seu cântico que ele viu a salvação e a glória de Deus novamente no templo. No Evangelho de João nós temos então o evangelista dizendo que o Verbo se fez carne, ou seja, literalmente tabernaculou. O verbo ali, habitou, é a mesma ideia de tabernáculo no original. Então o Verbo habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, eis aqui a glória de Deus, não na forma de uma nuvem, nem na forma de uma coluna de fogo. Antes, a glória de Deus agora vem ao templo na pessoa do Filho de Deus encarnado, o Verbo se fez carne. Durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, registrado nos Evangelhos, fica evidente que o Filho de Deus veio ao mundo para manifestar a glória de Deus. Em Jesus, Deus está presente com o seu povo de modo perfeito. E então, à medida que lemos o Novo Testamento, nós percebemos que há várias figuras para representar a ideia de que o templo é igual à presença de Deus. A visão do profeta Ezequiel é sobre um perfeito e idealizado templo. Ele viu o templo da perspectiva de alguém que nasceu para ser um sacerdote em um templo físico em Jerusalém, mas Deus deu a ele uma visão do templo celestial, por ser alguém que possuía um conhecimento do valor e do significado do templo. Por isso ele recebe uma visão de um templo com dimensões perfeitas e com uma arquitetura perfeita, com uma beleza e uma riqueza incomparável, porque em última análise a visão
não é o produto de um projeto arquitetônico humano. A visão do templo perfeito simboliza a visão daquele que é plenamente perfeito em todos os seus caminhos. Aquele que não apenas simboliza a presença de Deus com o seu povo, mas é o próprio Deus conosco. Portanto, esse é o primeiro ponto aqui. Essa é a primeira coisa que a visão do profeta Ezequiel descreve. O templo representa a presença de Deus com o seu povo. Em segundo lugar, o templo representa o caminho aberto à presença de Deus. O templo representa acesso a Deus. Deus não apenas está presente junto com o seu povo, mas ele também está acessível ao seu povo. Isso porque o templo era um lugar onde os sacrifícios eram realizados. E estes, por sua vez, representavam o meio através do qual as coisas que mantinham o povo separado de Deus eram removidas. Os sacrifícios representavam o perdão e a possibilidade de acesso a Deus. O templo era construído de um modo em que havia várias barreiras, havia paredes de separação, havia cortinas que cobriam determinados espaços, havia espaços de separação, havia um limite onde os gentios podiam permanecer, havia limites de espaços reservados às mulheres, havia outra separação reservada para os homens, e então havia um lugar específico para os sacerdotes exercerem o seu serviço, havia a cortina que separava o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Enfim, havia várias barreiras no templo, na arquitetura do templo, barreira após barreira, para ilustrar para o povo a ideia de que, por natureza, o povo estava separado de Deus. O povo estava excluído da presença de Deus. Todas essas barreiras, elas tinham essa finalidade simbólica de mostrar que o povo, os homens, estão separados de Deus. É por esta razão que haviam os sacrifícios. Eles eram a maneira de dizer que, apesar das barreiras, há um caminho de reconciliação com Deus. Os sacrifícios representam a mensagem de que há um modo de nos aproximarmos de Deus. Há um caminho para podermos ter um relacionamento de acesso pessoal ao Santíssimo Deus. E o templo era a ilustração dessa verdade. O templo era o símbolo desse acesso à presença de Deus. Agora veja o que diz Ezequiel 43, versos 1 e 2. Ezequiel 43, 1 e 2. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que de caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. Quando nós vamos para os evangelhos, as narrativas sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém e em seguida no templo, porque ele entra em Jerusalém e vai para o templo. Essas narrativas sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém e no templo indicam que ele veio do Oriente, da direção do Monte das Oliveiras, que ficava ao oriente da cidade de Jerusalém, ao oriente do templo. E ao entrar no templo, ele expulsou aqueles que faziam do templo um lugar de comércio, porque o templo deveria ser um lugar sagrado, onde a atenção deveria estar voltada exclusivamente ao culto a Deus. Por isso, o Senhor age de modo a limpar o templo. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele curou enfermos, cegos,
paralíticos, leprosos, pessoas que não podiam frequentar o templo. Jesus é o acesso a Deus. O templo representa a presença de Deus. O templo representa acesso a Deus. Jesus é aquele que vem dar acesso às pessoas a Deus. O Senhor Jesus Cristo demonstra que Ele veio para possibilitar o acesso a Deus por meio da restauração de vidas. O Senhor veio remover as barreiras para permitir que todo pecador seja reconciliado com Deus. E no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo entrou no templo e expulsou os cambistas do templo, os fariseus então questionaram Jesus: que sinal nos mostra para fazerdes estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ao purificar o templo, naquele contexto, expulsando aqueles que contaminavam o templo, o Senhor estava pré-anunciando a purificação final que ocorreria em seu próprio corpo, com o seu sacrifício na cruz, para purificar a casa espiritual que é formada pelo povo de Deus, concedendo perdão de pecados. No sacrifício de Cristo, que representa a destruição do templo, porque ele diz: destruí o templo, esse templo, e eu o reedificarei em 3 dias. Então, o sacrifício de Cristo representa a destruição do templo. A partir dessa destruição do templo, ocorre a purificação do povo de Deus, porque ele, Jesus, levou sobre si toda a impureza dos pecados do seu povo. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele reconstruiu o templo no seu corpo, representando a inauguração de um novo templo, do qual o Senhor é o arquiteto e edificador, cumprindo a sua promessa aos discípulos quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele veio a ser a pedra angular, e nele os crentes são edificados como pedras vivas. Após a sua ressurreição e após dar instruções finais aos seus apóstolos, a Bíblia afirma que, estando na vila chamada Betânia, no Monte das Oliveiras, o Senhor subiu ao céu. O templo de Deus em pessoa subiu e está no céu, porque Cristo é o templo de Deus. Nele há a presença de Deus com o seu povo, porque ele inclusive nas instruções finais diz aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O templo, portanto, representa a presença de Deus e o acesso a Deus, levando-nos ao entendimento de que Deus não vive isolado em sua santidade. O templo também é o lugar da comunhão, onde o povo purificado e renovado tem acesso à presença santa de Deus em um culto santo. Meus irmãos, esta visão do profeta Ezequiel sobre o templo é uma visão idealizada do futuro, que literalmente se concretizará não em termos de um templo físico e material construído no Oriente Médio, mas do tipo de templo a respeito do qual o Senhor Jesus e o Novo Testamento falam. O que o profeta vê e descreve é um templo com toda a sua riqueza arquitetônica. E esse templo representa o edifício santo que está em construção por Cristo. E este edifício é composto por pedras vivas, que são os crentes, que são os fiéis eleitos de Deus, alcançados pela graça de Deus.
Os crentes que formam esse edifício servem no edifício. Eles não são apenas pedras. Nós não somos apenas pedras desse edifício, tijolos desse edifício, mas nós somos sacerdotes também. E nós servimos neste templo. De acordo com o ensino do Novo Testamento, cada crente é um sacerdote eleito por Deus para proclamar as virtudes daquele que chama o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Este edifício está em construção. Esse edifício que o profeta Ezequiel vê, que tem todos esses detalhes, ele é simbolicamente um edifício que está sendo construído por Deus, que é o povo remido de Deus. Este edifício está em construção. Por isso, enquanto ele está em construção, há reparos a serem feitos, enquanto a obra está em andamento. E os reparos são possíveis porque o Senhor Jesus Cristo, que é quem edifica esse edifício, é também aquele que faz os reparos no edifício. O pecado às vezes causa rachadura nos tijolos, às vezes trinca alguma vidraça, às vezes surge alguma parede desse templo espiritual. Mas o perdão do Senhor remove todas as imperfeições. O perdão de Deus purifica o templo e vai transformando esse templo em construção em um belíssimo templo. O templo idealizado na visão do profeta Ezequiel estará concretizado como templo final no retorno do Senhor Jesus, conforme registrado no capítulo 21 do livro do profeta, no livro de Apocalipse, livro através do qual o apóstolo João atua como um profeta. Apocalipse 21, e nós vamos concluir com a leitura de Apocalipse 21, apenas alguns versos. Apocalipse 21, vamos ler do verso 1 ao 4, que diz assim: Vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora vamos para o verso 10 desse capítulo 21, versos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E agora, versos 23 a 27 desse mesmo capítulo 21. 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O templo é o povo de Deus. O templo é um templo espiritual que o profeta Ezequiel vê de forma idealizada e que se concretizará na eternidade, na volta de Cristo Jesus. Nós somos as pedras vivas e os sacerdotes desse templo em construção.
Que Deus nos capacite a, de fato, compormos esse edifício de modo a honrar o nome do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.